Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos já aí na quinta lição do nosso trimestre, né? Na lição passada nós aprendemos sobre a vida do patriarca Abraão e agora sobre a vida do patriarca Jó. E o título da nossa lição é Jó, retidão no sofrimento. O texto bíblico para a nossa terça-feira está no capítulo 8 e 20 aos Romanos, porém vou ficar com o verso 22, que diz assim, vou ler o que está escrito aqui no nossa revista, mas eu quero ler o 22 também. Verso 20 de Romanos 8. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita juntamente com dores de parto até agora. Meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre o patriarca Jó, sobre o seu sofrimento. E aqui o texto bíblico fala sobre a criação que geme. É verdade. Hoje nós vemos toda a criação da terra está passando por um processo, né? A terra em si, ela geme, toda a criação, toda a criatura, não só no sentido físico, não, mas também no sentido espiritual. E nós vimos aqui o patriarca Jó enfrentando uma dificuldade permitida por Deus, para nos passar um exemplo de fidelidade, de fé, nos momentos de sofrimento. Então, aqui o texto sagrado, aqui o título da nossa lição é Uma Vida com Esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a pessoa tem esperança, mesmo passando por uma adversidade, ela enxerga lá na frente. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e prova das que se espera, das que não vê. Aleluia. Nós, por exemplo, somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Porque como que nós vamos aproximar de Deus se nós não crermos que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam? Então, a fé de cada um não quer dizer que todos têm o mesmo tamanho de fé. Os discípulos oraram e disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu oro também. Eu vejo pessoas que testemunham e falam da sua fé. Tem gente que fala assim, minha fé é muito grande. Eu fico olhando e falo, ô Jesus, aumenta a minha fé. Ajuda a minha fé a alcançar aquilo que eu gostaria, que eu quero alcançar. Então, a fé ela pode ser progressiva na nossa vida. Ela pode crescer, ela pode diminuir. Mas nós vemos aqui homens, como nós aprendemos na lição passada, o exemplo de fé do patriarca Abraão. E eu estava vendo a escola dominical, o pastor Gesiel ensinando, eu não estive na escola. Esse final de semana estive na Santa Ceia, pela permissão do pastor Daí, lá em Novo Alegre, onde foi uma ceia abençoada. E tivemos uma reunião ministerial que é abençoada, também informado que o culto de Santa Ceia foi uma bênção. Então, cada um vai coopera de um canto, do outro, e a obra de Deus vai sendo feita. E Abraão, ele ouviu, né, como aprendemos na lição passada, e ele, pela fé, saiu do meio da sua parentela e foi para um lugar que Deus lhe mostraria. O Jó enfrentou a dificuldade, a adversidade, mas nunca falou contra o seu Criador.
E no auge do seu sofrimento ele diz, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e ainda na minha carne o verei. Aleluia. E Jó tinha certeza que Deus não abandonaria. Mesmo com tantas acusações, mesmo com tanto desprezo, mesmo com o desprezo da família, da sua esposa, que era a pessoa que poderia estar dando palavras de conforto, ele não teve, mas ele permaneceu confiando no Deus. Um Deus que jamais abandona os que nele espera. Aleluia. Então, Jó é o exemplo para nós de retidão a Deus na hora do sofrimento. Pode ser, meu irmão, você está passando por um sofrimento e pode ser que esse sofrimento é permitido por Deus. E você precisa ter muito cuidado para, no meio desse sofrimento, você não falar palavras que venham ferir a santidade de Deus. Que Deus guarde a cada um de nós, que Deus abençoe todos os irmãos que estão empenhados aí na leitura diária, nas pré-aulas, que Deus abençoe os professores, comentaristas, né? Que Deus dê unção e graça a cada um, que Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves, toda a direção da igreja. E que tudo que fizermos seja feito para a glória do nome de Jesus. Amém.